Bom dia, gente. Tudo bom? Tudo bem, Tudo bem. Hoje é quarta-feira, a gente vai falar sobre Previdência Social, né? A gente vai dizer se é um bom momento para entrar agora com o pedido ou não, porque agora no mês que vem vai mudar o fator previdenciário. Vocês estão preocupados com isso? Não muito? Não, por enquanto ainda não, né? ainda não. Mas se eu fosse vocês, eu começaria já, porque muita gente deixa para depois. Aí Foi e fica mais voltou daí? esse complicado, fator né? previdenciário É, também, não, né? ele muda, né? Muda Isso que a gente todo vai isso. explicar, por isso vá para a Legal. redação, assista o programa. Vamos lá. Bom dia para Bom vocês. dia, Madeleine. E bom dia para você que está em casa. Agora, em dezembro, será divulgada a nova tabela do fator previdenciário, o índice que reduz o benefício de quem se aposenta mais cedo. E como a expectativa de vida dos brasileiros está aumentando, estima-se que a nova tabela seja ainda mais prejudicial para o segurado. Assim, quem se aposentar antes da mudança poderá evitar uma redução maior no valor do benefício. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. Para participar, mande suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Tônia Galetti, coordenadora jurídica do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados. Bom dia, Tônia. Muito obrigada por voltar aqui a participar do nosso programa. Bom dia, Madi. Olha, quem está no momento de se aposentar e já cumpriu o tempo de contribuição à Previdência, tem até o dia 30 de novembro para dar entrada no pedido e evitar um desconto maior na aposentadoria pela nova tabela do fator previdenciário, que deve ser atualizada agora em dezembro. O fator previdenciário é o índice aplicado nas aposentadorias por tempo de contribuição. O índice leva em conta a idade e o tempo de contribuição do segurado, além da expectativa de vida da população. Em 2011, os segurados tiveram que trabalhar 93 dias a mais do que em 2010 para garantir o mesmo benefício. E em dezembro, a Previdência vai atualizar a tabela do fator, que pode ter desconto maior por causa do aumento na expectativa de vida do brasileiro. Veja o caso de um homem com 53 anos de idade, média salarial de R$ 2.000 e 35 anos de contribuição. Se ele pedir aposentadoria até dia 30 de novembro, vai receber R$ 1.331,73. Mas, se no fator previdenciário a expectativa aumentar em um ano de vida, como aposentado, ele vai receber quase R$ 40 a menos. No caso de uma mulher na mesma faixa salarial, com 51 anos de idade e 30 de contribuição, se ela pedir aposentadoria até o final deste mês, poderá ganhar cerca de R$ 70 a mais. Quando a Previdência divulgar o índice do fator previdenciário, o trabalhador poderá escolher se fica com a aposentadoria que pediu ou desiste do pedido. Se for esse o caso, é só não sacar o fundo de garantia, o PIS e o primeiro benefício e procurar o posto em que o benefício foi requerido. Tônia, explica direitinho para a gente. Todo ano esse fator é divulgado, não é? E agora, com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, esse fator acaba prejudicando ainda mais o contribuinte, é isso? O segurado? É isso mesmo, Madi. O fator previdenciário, ele é uma fórmula criada pelo governo para desestimular as aposentadorias precoces, para fazer com que as pessoas esperem sempre mais, além do tempo já conquistado, para pedir a sua aposentadoria. O fato é que esse resultado não aconteceu e as pessoas têm pedido normalmente a sua aposentadoria e têm perdido bastante dinheiro no seu benefício mensal com a aplicação do fator. Que quanto mais passa o tempo e quanto mais esse fator é atualizado todo ano, normalmente em dezembro, e a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado exponencialmente, a expectativa do mundo todo tem aumentado, dadas as condições de medicina, de condições de vida que têm melhorado no mundo, e no Brasil não é diferente.
Então, essa expectativa de vida tem aumentado muito. A cada vez que aumenta a expectativa de vida, o fator previdenciário também é aumentado e, com isso, é prejudicado a aposentadoria das pessoas. Bom, daí existe, então, essa discussão do fim do fator previdenciário, né? Que está para ser votado e alguma novidade sobre isso? Olha, por enquanto, nenhuma novidade, a não ser algumas notas que o Congresso tem soltado na imprensa, dizendo que vai votar o fim do fator previdenciário ainda este ano. Será? Mas novembro já está? Já vemos uma dificuldade, uma vez que eles param muito cedo, né, as suas atividades, mas mesmo que eles votem, já é sabido, já foi divulgado pela Casa Civil que a presidente vai vetar, ou seja, ela não vai concordar com o fim do fator previdenciário. E sabe, Tônia, a gente recebe aqui muitos e-mails de pessoas com dúvidas se devem esperar essa votação para pedir a aposentadoria ou não. O que você acha? Olha, eu sempre penso que do jeito que está, não vai piorar. Porque a ideia de todas as entidades, de toda a sociedade que luta contra o fim do fator é melhorar essa situação. E eu não acredito que a posição do governo seja diferente dessa. É apenas uma questão de se conseguir chegar num valor, num denominador comum, que viabilize a continuidade da Previdência Social, ao mesmo tempo que prejudique menos os segurados trabalhadores. Então, o importante é nós sabermos que a ideia é melhorar essa condição. De todo modo, aguardar ou não para pedir aposentadoria, eu sempre penso que a própria pessoa tem que avaliar se ela tem condições de continuar trabalhando. Se ela está saudável, se ela está bem, não há por que pedir a sua aposentadoria. Essa é uma questão cultural, né? Nós precisamos entender que a Previdência Social, ela visa substituir uma situação de necessidade do trabalhador, quando ele não consegue mais trabalhar, quando ele não consegue mais exercer suas atividades. Mas se ele está bem, se ele está em condições de fazer isso, não há por que pedir sua aposentadoria e ter um prejuízo bastante significativo. Olha, a Eva Moreira é de São Paulo, tem 55 anos. Ela escreveu para a gente, ela conta: eu me aposentei com 25 anos de trabalho em 99. Continuei trabalhando, o mesmo contrato, até 2008. Por todo o tempo do meu contrato de trabalho, a minha contribuição ao INSS foi pelo teto. Na minha carta de concessão fornecida pelo INSS, na época, não veio escrito que o valor do benefício estava limitado ao teto. E eu não procurei, na época, nenhum esclarecimento sobre o cálculo. Hoje, com a decisão de pagamento das diferenças aos aposentados, eu fui procurar, né? Ela conta, eu fui procurar algumas respostas, descobri que na época da aposentadoria, o cálculo feito era diferente. E apesar de contribuir no teto, o cálculo no meu benefício não ficou limitado ao teto. Daí ela conta também que recebeu a informação de que não teria mais como reclamar, pois já se passaram mais de 10 anos. Como é possível ter contribuído sempre pelo teto e não estar limitado a ele? Ela pergunta. Para responder de maneira mais precisa, seria preciso analisarmos todas as contribuições dela, essa carta de concessão, a memória de cálculo, toda a documentação. De modo geral, isso pode ter acontecido em decorrência de que, em algum momento, nas suas contribuições, os valores contribuídos foram menores que o teto. Então, quando foi feita a média, o salário de benefício resultou menor do que o teto. Por isso, não foi limitado ao teto o seu benefício mensal. No entanto, para responder adequadamente, era preciso analisar toda essa documentação. Outra pergunta que ela faz é em relação a uma possível revisão. Sim. Essa questão dos 10 anos ainda não está completamente estabelecida, ainda está em discussão no judiciário. É possível entrar com uma ação na justiça para revisar esse benefício, sabendo que em algum momento, se for decidido ou definido a questão dos 10 anos, o processo dela vai deixar de ser apreciado. Mas nada impede que isso seja feito ainda enquanto não há essa decisão final. O José Olinto é de Sorocaba. Estou com 65 anos de idade e 33 anos de contribuição. Estou na ativa e contribuindo como empregado com carteira assinada. Eu posso solicitar aposentadoria por idade? Qual seria o percentual do salário de benefício? No caso dele, ele pode sim requerer aposentadoria por idade,
sendo necessário, sendo oportuno que antes ele faça mais de um cálculo para saber o valor dessa aposentadoria, se vai compensar, uma vez que falta muito pouco para ele atingir o tempo exigido para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, é preciso fazer contas. Eu sempre brinco com os aposentados que vão ao sindicato que a maior parte das vezes as respostas são simples. Às vezes, precisamos apenas fazer contas de mais e menos, para saber o que vale a pena, o que é mais adequado para aquela pessoa naquele momento. Então, às vezes, é imprudente dizer, não, espere, se aposenta por contribuição, e ele pode ter uma redução muito grande pelo fator previdenciário. Entendi. E se está passando por alguma necessidade nesse momento, esse benefício agora, por idade, seria mais oportuno. Então, é preciso fazer contas no caso dele. A Márcia mandou agora um e-mail para a gente, ela é de Marília. Ela conta, meu marido trabalhou e recolheu o INSS durante 20 anos. Depois, trabalhou em serviços diversos e parou de recolher há 20 anos. Hoje ele tem 63 anos e meio. Acho que poderá se aposentar por idade, com 65 anos, com um salário mínimo. É isso? Na verdade, não é definido que será um salário mínimo. Eles vão fazer um cálculo, vão fazer a média e vão apurar esse salário de benefício. Considerando que faz bastante tempo que ele não contribui, possivelmente será um salário mínimo, mas não é certeza absoluta. É preciso também pegar todas essas contribuições, atualizá-las para conseguir chegar ao salário de benefício. O Miguel conta que tem 62 anos, é contribuinte como autônomo desde 71. Em 2009, ele conta, fui ao INSS e disseram que não tinha tempo ainda suficiente, né? Feita a revisão, chegaram à conclusão que poderia me aposentar, pois tinha 35 anos e 8 meses. Mas, como para o INSS só interessa a partir de 94, a minha aposentadoria seria pouco mais que o salário mínimo da época. Me aconselharam a continuar contribuindo até 65 anos para que a aposentadoria fosse melhor. Agora parece que vai mudar a lei novamente. O que você me aconselha, doutora Tônia? Então, não é que a lei vá mudar para as aposentadorias tão cedo. Está se analisando o fim do fator previdenciário e, consequentemente, uma alteração. Vão surgir novas regras, mas isso é algo que ainda está sendo discutido. De forma que, se ele já tem 65 anos de idade e já tem o tempo de contribuição, vale a pena, assim como o outro segurado que mandou a pergunta, fazer contas para ver o que é mais adequado para ele, uma vez que possíveis modificações podem não prejudicá-lo, uma vez que ele já tem bastante tempo de contribuição, já tem uma idade um pouco mais avançada. Né? Então, eu não vejo que possa ocorrer muitos problemas para ele. De todo modo, ele pode, no próprio site do INSS, fazer essas contas. Lá tem um campo, um cliquezinho que a gente faz, a gente lança, a gente coloca todos os valores que a gente contribuiu e o próprio site já atualiza e já chega ao valor possível da sua aposentadoria. A gente está vendo aí na tela o site, né? E com isso ele pode ter uma noção de quanto vai ser o benefício e se ele suporta, se ele aguenta esperar mais um pouquinho. O Darcísio escreve, eu perdi 30% na aposentadoria para o fator previdenciário. Gostaria de saber se o princípio do direito adquirido não vale para o cidadão comum. Porque quando comecei a contribuir em 1968, a regra era uma, e foi mudando até isso que aí está. Para parlamentares e funcionários públicos, vale o direito adquirido. E por que para nós não? Não seria o caso de discutir até o Supremo o respeito aos nossos direitos? Essa é uma pergunta, uma boa pergunta. O fato é que, o que é o direito adquirido, né? O direito adquirido, ele se dá quando a pessoa já faz jus àquela aposentadoria. Então, ela já tem, ela ingressou no sistema numa determinada época, só que quando ela vai se aposentar é muito tempo depois. Então, não se trata de direito adquirido, mas apenas de uma expectativa de direito. Ela tem uma expectativa de se aposentar naquelas regras. Mas se ela morrer, se ela parar de contribuir, ou se as regras mudarem, essa expectativa se modifica.
Então, não é só pela mudança da lei que essas condições se modificam. Tem vários outros fatores que modificam essa condição. Então, por isso que se diz que a expectativa de direito é diferente do direito adquirido. Direito adquirido é como no caso desse senhor, que mandou a questão anteriormente, que já tinha o tempo de contribuição e poderia ter se aposentado. Ele já tem o direito adquirido sob essas regras atuais, do momento em que ele preencheu todos os requisitos da lei. Agora, ele esperou mais um pouco. Vamos supor que modifique essa lei e que ele ache que essa nova lei o prejudica. Ele pode sim ingressar na justiça, isso quando na própria lei nova não há uma regra de transição, e se beneficiar do direito adquirido, porque ele já tinha feito as condições. Muito bem, olha, o trabalhador pode receber 2 benefícios simultâneos da Previdência? Essa é uma dúvida que pode ser verdade ou apenas um mito. Vamos conferir. Tônia, quem já recebe pensão por morte não pode requerer aposentadoria para não acumular 2 benefícios. Isso é verdade ou não? Não, isso é um mito. Hoje, pelas regras da Lei Geral de Previdência Social, você pode receber a pensão por morte do seu cônjuge falecido e requerer a sua aposentadoria. Não há nenhum obstáculo a isso. O obstáculo é em relação a 2 pensões por morte. Então, a pessoa já tem uma pensão por morte, ela se casa novamente, o seu cônjuge falece também e ela requer uma nova pensão. Ela não pode ficar com as 2, ela pode optar pela melhor pensão, mas não ficar com 2 pensões. A Edna escreve: eu trabalho há 20 anos com carteira assinada, mas estou afastada por acidente de trabalho. Se eu me aposentar por invalidez, eu recebo o salário da carteira ou o salário mínimo? Não, nunca será o salário mínimo se a média do salário dela for outra. As pessoas, é um mito também, né, Madi? Fica com essa ideia de que qualquer coisa vai ser um salário mínimo. Na verdade, não. Todos os benefícios são feitos, tem uma fórmula, uma forma de se fazer esse cálculo do salário de benefício. Vai ser contabilizado os 80% maiores salários de contribuição, vai ser feita uma média, quando for o caso aplicado o fator, quando não for, não será aplicado. E é essa média que vai dar o valor do benefício. Independente, no caso dela, então, dela receber o auxílio, o acidente de trabalho? No caso, o que vai acontecer é ela parar, se ela se aposentar, parar de receber o auxílio acidente. Porque hoje, depois de 97, não é mais possível acumular o auxílio acidente e a aposentadoria. Mas não significa que a aposentadoria será de um salário mínimo. O Rinaldo é de Ponta Grossa, eu tenho 46 anos, trabalho desde os 16, ou seja, 30 anos de contribuição. Qual o melhor momento para me aposentar daqui a alguns anos? Qual a regra atual, idade ou tempo de contribuição? E quando entra este cálculo de fator previdenciário? Ele é homem? É o Rinaldo. Rinaldo. Então, no caso dele, ele tem 30 anos de contribuição. Ele precisa aguardar mais 5 anos de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição, por tempo de serviço, como se fala comumente. Por idade, ele já tem as condições de se aposentar, porque ele já tem 30 anos, por idade basta 15, então ele já tem as condições para se aposentar se ele já tiver 65 anos de idade. Ele tem 46. Ah, então não tem jeito. Então, como ele não tem idade para se aposentar por idade, ele vai ter que aguardar mais 5 anos, pelo menos, para se aposentar por tempo de contribuição. Contudo, no caso dele, dada a idade baixa que ele tem, né, ele é novo ainda, o fator previdenciário vai comer bastante de sua aposentadoria, em torno de 45%. Ou seja, a resposta para o Rinaldo é não se aposente agora, é melhor espere, aguardar. E você vai ter que trabalhar mais. Isso mesmo. É isso aí. Infelizmente é. Olha, o Paulo é de Limeira. O meu irmão ficou afastado 5 anos por acidente de trabalho. O médico da perícia decidiu dar aposentadoria por invalidez. Chegou a carta de concessão de aposentadoria, mas não entendi direito, pois estava dizendo concessão por 10 anos. Ele já tem 46 anos. Então, o que significa? Pode me dizer? Ele ainda voltará a trabalhar, mesmo sem condição. Por que não foi dada baixa na carteira de trabalho? Mas ele já recebeu o PIS e o fundo de garantia, menos os 40%.
Gostaria que me explicassem. Ficou claro para você? É muita pergunta, né? Vamos por partes. Né? Ele entrou numa questão trabalhista aqui também, né? Vamos primeiro na parte previdenciária, quando ele diz, eu nunca vi uma carta de concessão desse jeito, eu até gostaria que ele enviasse para a gente lá no sindicato dar uma olhada, colocando já um prazo para acabar a aposentadoria por invalidez. Eu achei bastante diferente essa carta de concessão, que já coloca um término, né? Porque o caso é que uma aposentadoria por invalidez, ela não é mesmo eterna, ela não é para sempre. Ela vai durar enquanto durar a incapacidade do trabalhador para retornar às suas atividades. Por isso que sua carteira, não foi dado baixa na sua carteira, mas isso também pode ser requerido via administrativa na própria empresa ou muitas vezes na via judicial. O fato é que eu precisaria, de fato, analisar essa carta de concessão, se, de repente, ele olhou corretamente em relação a esse prazo fatal para terminar a aposentadoria por invalidez, o que me parece bastante estranho. A Mônica escreve, pelo CNIS emitido pelo INSS, eu tenho 16 anos de contribuição e 55 anos de idade. Não estou trabalhando desde 2011. Quando fizer 60 anos... vou poder pedir a aposentadoria mesmo não estando mais trabalhando? Ou eu tenho que continuar contribuindo para poder pedir daqui a 5 anos? Quanto tempo de contribuição que ela tem, Nádia? 16 anos de contribuição, 55 anos de idade. Não, ela pode, sem dúvida, aguardar sem contribuir, completar os 60 anos de idade. No entanto, se ela tiver condições de contribuir, é melhor, porque ela pode contribuir por valores maiores, e com isso ter uma média maior no seu benefício, mesmo por idade. O fato é que dela já ter o período de carência, já ter cumprido a exigência da lei, faltando apenas a idade, não significa que ela não esteja trabalhando, ou que ela não tenha renda, ou que ela não possa até contribuir como facultativa e com isso melhorar a sua renda quando da sua aposentadoria. Legal, vamos agora às ruas de São Paulo para conhecer uma dúvida da população sobre Previdência. Vamos ver. Bom dia, meu nome é Natália e eu gostaria de saber, quando o trabalhador está desempregado, quais são seus direitos perante o INSS e por quanto tempo? Quando o trabalhador está desempregado, quais os direitos dele? Ela quer saber sobre o período de graça. Quando o trabalhador está desempregado, tem um artigo na lei que diz que ele mantém a qualidade de segurado por um determinado tempo. Porque a ideia é que a pessoa ela não está desempregada porque quer. Né? Não vou trabalhar, vou ficar em casa. A maioria das pessoas não é esse o caso. Então, a lei prorroga um pouco o período para que a pessoa faça jus a todos os benefícios concedidos pela Previdência Social, como auxílio maternidade, auxílio doença, eventual auxílio acidente, até uma aposentadoria por invalidez. Então, uma pensão por morte, enfim. Todos esses benefícios são assegurados. O prazo varia de 12 meses a 36 meses, dependendo de algumas condições. 12 meses é para todos. A pessoa foi demitida, ela tem 12 meses de carência. Se ela requerer o seu cadastro no Ministério do Trabalho ou então fizer uso do salário-desemprego, do auxílio-desemprego, ela faz jus a mais 12 meses. E isso pode se estender até 36 meses preenchidos os requisitos legais. Então, é só importante a pessoa estar um pouco atenta, porque faz bastante diferença esse período. Olha, a Cássia mandou um e-mail. Ela diz, minha mãe contribuiu 7 anos e nem sempre trabalhou. Porém, hoje ela tem 60 anos e está precisando de ajuda, porque não pode mais trabalhar. Ela tem direito a algum benefício? Ela nunca contribuiu, é isso? Ela contribuiu durante 7 anos. E depois não mais? Isso. Então, ela, na verdade, ela não tem as exigências legais para requerer uma aposentadoria. Contudo, se ela tem necessidades e ela não consegue trabalhar para se prover e o seu núcleo familiar não consegue prover as suas necessidades, ela pode requerer o benefício que todo mundo conhece como LOAS, que é um benefício assistencial, não é uma aposentadoria. É uma assistência dada pelo Estado brasileiro ao idoso e ao deficiente que esteja em situação de necessidade. Esse valor é fixo?
Então, esse valor é de um salário mínimo e ele é concedido, preenchido alguns requisitos, que é a idade, de 60 anos de idade, e ser a pessoa no seu núcleo familiar, ou seja, dentro das pessoas que moram na casa, se a somatória do rendimento daquela família não for maior que 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, todas as pessoas da casa têm que, no máximo, ganhar 1/4 do salário mínimo, dividindo a renda de um deles, por exemplo, por todos, para que seja deferido esse benefício. No entanto, judicialmente, tem havido algumas respostas um pouco diferentes para cada pessoa que ingressa na justiça. Eu já vi casos de pessoas que, na somatória, cada uma delas ganha um salário mínimo e mesmo assim foi concedido o benefício. Então, essas são as novidades sobre isso, que judicialmente a pessoa pode conseguir de algum outro modo esse benefício. Tá bom, então. A gente volta daqui a pouquinho com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando suas questões. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é a advogada Tônia Galetti, coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Tônia, a Camila conta, eu tenho 50 anos e 2 anos de contribuição. Com 60 ou 65 anos eu posso me aposentar? Na verdade, no caso dela, com 63, porque ela precisa ter 15 anos de contribuição. A Elisângela escreve, eu gostaria de saber se a carta que o INSS vai enviar até janeiro do ano que vem é referente somente aos 25% de acréscimo para acompanhantes ou existe algum outro tipo de correção? Acho que ela está falando desse acordo que foi feito na ação civil pública para as aposentadorias por invalidez e benefícios similares. Na verdade, não se trata, nada tem a ver com os 25% a mais para a necessidade de um acompanhante. A carta que eventualmente a pessoa vai receber é relativa ao próprio benefício, que é uma melhoria desse benefício porque foi feita uma conta errada lá atrás e não tem a ver com o acompanhante. Quase no finalzinho do programa, o João é do Rio Grande do Sul e ele escreve, eu estou há 3 anos no auxílio-doença, eu tenho 30 anos de contribuição e 50 anos de idade. Eu posso me aposentar por invalidez ou não? Por invalidez pode, se a incapacidade dele não tiver muitas condições de cessar e, portanto, dele retornar ao trabalho. Então, ele pode sim se aposentar por invalidez, tendo que fazer o requerimento no INSS e, se não conseguir, tiver todas as condições, ingressando na Justiça. Hoje, o Pronto Atendimento recebeu a Tônia Galetti, que é a coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. E vamos repetir para o telespectador e para o ouvinte da Rádio Cultura, qual é o site mesmo que as pessoas podem acessar para fazer até cálculos, né, Tônia? É possível fazer lá? No site ela pode conseguir informações e conseguir falar conosco, enviar toda a documentação para que a gente a oriente. É o www.sindicatodosaposentados.org.br. Tônia Galetti, bom dia, muito obrigada, foi muito bacana o programa, como sempre, viu, com a sua presença aqui. Obrigada, Márcia. Até mais. Até mais. O Pronto Atendimento de hoje termina aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. O nosso tema será sobre os problemas que os consumidores têm com os bancos. Foi autorizada pelo STJ a cobrança de taxa de cadastro e de abertura de crédito dos clientes. Mande já suas perguntas. Bom dia, até amanhã.